Tainá, boa tarde para você, para todos que estão conosco, uma boa semana para todos que assistem o Bastidores CNN. Tainá, se houver alguma interpretação de que os ministros ficaram surpreendidos com a fala de Tarcísio de Freitas ontem, é preciso lembrar que a surpresa veio de meses atrás, né? Em março, quando Tarcísio subiu no palanque de Bolsonaro em um evento na praia de Copacabana, no Rio, e já havia lá atrás elevado o tom contra o Supremo Tribunal Federal, falando que, sugerindo, na verdade, que a atuação do Supremo e do Tribunal Superior Eleitoral, por exemplo, tinha como contexto tirar o nome de Bolsonaro das urnas. Naquela ocasião, enfim, Bolsonaro está inelegível desde antes, né? Mas, de qualquer maneira, ali ainda havia um ex-presidente ativo nesses eventos, né? E ainda capaz de mobilizar muito ali a sua base, seus apoiadores. Afinal de contas, ainda não havia nenhuma medida restritiva imposta contra ele, como tornozeleira eletrônica ou prisão domiciliar, como a gente viu mais recentemente. Então, ao lado de Bolsonaro, Tarcísio já havia adotado esse discurso e aí sim, lá atrás houve uma surpresa, porque a avaliação era de que Tarcísio sim era uma ponte entre a direita e o Supremo Tribunal Federal. Os ministros vinham naquela ocasião elogiando muito a postura do governador de São Paulo, não só por se mostrar aberto ao diálogo, mas também, acho que a nossa audiência vai lembrar, tinha havido recentemente aquela celeuma em torno das câmeras corporais para os policiais militares de São Paulo, diante enfim, de um aumento expressivo dos números de violência policial, e Tarcísio havia se colocado, né, inicialmente contra as câmeras, mas depois, com toda a negociação do processo que foi aberto no Supremo, ele mudou de ideia, né, passou até a defender, né, a colocação desses instrumentos, dessas câmeras, que foi uma orientação, né, uma decisão, uma determinação do Supremo, mas de qualquer maneira vinha sendo citado como um exemplo de que Tarcísio não era do chamado bolsonarismo radical, embora alguns ministros tenham reserva, sim, com essa expressão, né, Tainá? Muitos entendem que o bolsonarismo já é radical por natureza, mas que existem ainda líderes da direita clássica, digamos assim, que são capazes ainda de manter essas pontes com o judiciário, e o Tarcísio até então era considerado uma dessas pessoas. O discurso de ontem, então, ele vai nessa mesma linha, né, de subir o tom contra o STF, mas agora já com um viés eleitoreiro, na minha avaliação, né, já se coloca aí como um substituto do ex-presidente, lembrando que, salvo engano, agora eu não lembro se foi Eduardo ou Flávio, mas acho que foi o Flávio, você vai lembrar melhor que eu, Tainá, disse que o substituto de Bolsonaro para 2026 tinha que ser alguém que se comprometesse com, não só com uma anistia ou com um indulto a Bolsonaro diante da condenação pelo golpe de Estado, mas também alguém que garantisse que o STF não fosse derrubar esse perdão, né? Esse indulto que seria assinado pelo presidente, pode ser assinado, né, pelo presidente da República. Então, Tarcísio enfim, se coloca como um substituto de Bolsonaro que pode ser capaz, né, na avaliação dele, fazendo esse discurso mais radical, de cumprir esse desejo da família Bolsonaro de haver um presidente que possa se beneficiar da base de apoio bolsonarista e, ao mesmo tempo, se comprometer com esse discurso de alívio eventual ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o tom anti-STF não é novidade, os ministros já vinham insatisfeitos, por assim dizer, desde março deste ano, e aí agora, claro que Tarcísio se coloca como realmente esse expoente da direita capaz de assumir, né, esse vácuo deixado por Bolsonaro e encampar esse discurso mais radical, que com certeza não é bem visto nos bastidores do tribunal, justamente porque se sabe, né, Tainá, a relação de Bolsonaro com o Supremo durante todos os anos do seu governo foi extremamente conflituosa pelos ataques que eram proferidos por Bolsonaro, né, tanto aos ministros quanto à atuação da Corte de uma forma geral. Tarcísio parece querer trilhar esse mesmo caminho e aí as pontes podem acabar sendo, enfim, destruídas se ele continuar, né, com esse discurso, caso venha a ser eleito presidente da República.